Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no overview de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Immortals, um jogo do designer Mike Elliott. O Immortals acabou de ser lançado aqui no Brasil pela editora Calamity Jogos e ele é um jogo para 3 a 5 jogadores com duração média das partidas de 2 a 3 horas. Então vamos lá para a mesa para fazer o overview e daqui a pouco eu retorno com as minhas considerações finais. Desse jeito aqui é como vai ficar o tabuleiro do Immortals na mesa. Eu preparei mais ou menos um setup para 3 jogadores. E aqui você consegue ver que existem duas partes no mapa, né? Uma parte clara e uma parte escura. Essas regiões elas são idênticas nos dois lugares aqui do mapa. Existe aqui essa espécie aqui de um raio, como se fosse um portal. Isso porque quando as tropas combaterem aqui na parte clara e elas morrerem, elas vão vir renascer na parte escura. E as tropas que estão aqui na parte escura, quando elas morrerem, elas vão renascer na parte clara. E aí as suas tropas ficam movimentando de um mundo para outro, como se fossem duas dimensões. Aqui a gente tem as cartas que vão indicar a quantidade de turnos, né? Eu coloquei aqui como se fosse 4 turnos, mas na verdade o manual recomenda 7 para 3 jogadores. Aqui a gente tem o restante das cartas das regiões, como se fossem as cartas que não estão ocupadas no início do jogo. Essas tropas aqui, elas são colocadas no setup, fazendo-se um draft de cartas, tá ok? E essas aqui são as cartas que eles chamam de cartas de conflitos, que possuem apenas aqui, ó, uma região clara, uma região escura. Isso daqui é para os jogadores comprarem essas cartas ao longo do jogo, permitindo assim que eles consigam entrar em combate com as regiões que eles não possuem as cartas, que eu vou ensinar daqui a pouco como é que funciona o combate. Então, Immortals basicamente é um jogo de controle de área, em que os jogadores vão estar entrando em combate para poder estar controlando aquelas regiões. Como vocês podem ver, existem essas regiões aqui coloridas. Quando você ocupa toda uma região, você marca uma pontuação bônus no final da rodada. E a cada 3 áreas dessas assim que você controla, ela também te marca pontos. Além disso, se você tiver alguma área que possui esse token aqui, que é o token da capital, ou o token aqui do templo, né? Então se você construiu um templo aqui nessa área, no final da rodada, se você estiver controlando ela, você também vai ganhar um bônus. Então é muito importante ao longo da partida você ir tentando construir capitais ou templos, sendo que quando você constrói esses tiles aqui, você também já ganha uma pontuação. Além disso, você pode também estar construindo esses portais aqui, que você coloca em uma região. Vamos dizer que eu queira construir aqui um portal. Isso permite com que as minhas tropas saiam desse lado aqui e vão para o outro lado, claro, do mapa. Só que os portais, eles são unidimensionais, então eles só vão em uma direção. Se eu construir do lado escuro, apenas as tropas do lado escuro podem ir para a parte clara. E não pode ser o inverso, né? Então essas tropas aqui não poderiam simplesmente sair ali de Tribute Pass na parte clara e querer aparecer aqui na parte escura. Então os jogadores, para conseguir tomar o domínio de alguma área, eles têm que entrar em combate. Quando o jogador entra em combate com uma área vazia, ele pode estar lutando contra os nativos, isso vai depender da carta que ele estiver usando, ou então ele pode também estar entrando em conflito aqui, por exemplo, o amarelo entrando em conflito com o vermelho. E aí eles vão tentar entrar em combate e verificar quem vai dominar. O combate é resolvido pela torre de cubos, que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho como é que ela funciona. A marcação dos pontos é feita aqui, através dos marcadores dos jogadores. Então é feito aqui e dá continuidade nessa parte aqui. Então vamos dar um exemplo de combate. Vamos dizer que o vermelho, que está aqui em North Haven, queira dominar essa área aqui de River Pass dos amarelos. Então ele vai pegar os cubos dele, deixando apenas um cubo aqui, e vai separar. E vai pegar todos os cubos do amarelo que está se defendendo e também vai separar aqui. Esses cubos, eles vão para a torre de cubos. Então essa daqui é a torre de cubos, ela já está preparada. No setup você pega uma certa quantidade de cubos de cada jogador e os cubos verdes e coloca aqui na torre, e aí o que sobrar aqui fica na bandeja. Como a gente está resolvendo um conflito, a gente pega aqui os cubos que veio do tabuleiro, como vocês lembram, 5 vermelhos e 2 amarelos, e vai pegar também aqui todos esses cubos. Eu depois vou explicar como é que vai ser a resolução. Nesse caso aqui, como a gente tem mais de 3 verdes aqui na bandeja,
o manual fala para a gente retirar um. Pego o restante, então esses aqui eram todos os cubos da bandeja, junto com os cubos aqui que vieram do tabuleiro, e eu vou agora pegar todos esses cubos e vou jogar aqui na torre. Então agora a gente vai resolver o combate. A gente simplesmente ignora os cubos azuis, vamos pegar os cubos amarelos e vermelhos. E agora a gente verifica aqui quem tem a maioria. Tá claro aqui que quem venceu foi o vermelho, né? Então aqui a gente faz, ó, aqui esses aqui morreram. Para cada parzinho aqui a gente verifica quem morreu. Isso daqui é importante para a gente poder depois fazer com que essas tropas aqui renasçam na outra parte do tabuleiro. E aí então sobrou 4 cubos vermelhos. Como vocês perceberam, saiu muito mais cubo do que a gente colocou. Isso porque a torre já estava preparada e alguns cubos estavam presos aqui dentro. Aqui nessa parte que a gente já pode ver, ó, que tem um cubinho aqui azul parado, porque dentro dessa torre existem vários pedacinhos assim, né, de papelão que fazem com que retenham alguns cubos. Esses 4 cubos aqui então agora vão voltar para o tabuleiro e eles vão dominar aquela região do amarelo. Enquanto que o amarelo perdeu, e todas essas tropas aqui, ó, formaram um parzinho, elas vão voltar para o lado negro do tabuleiro. Na verdade eles vão para o limbo, né, primeiro do jogador, que eu vou estar mostrando onde é que fica o limbo no playboard do jogador, e depois eles vão renascerem na parte escura do mapa. Então essa foi uma resolução básica do conflito. Eu acabei não explicando aqui como é que funciona os nativos. Os nativos, eles vão influenciar cada conflito. Eles podem ajudar quem está atacando, eles podem estar neutros ou eles podem ajudar quem está defendendo. Caso o vermelho tenha usado a carta da área onde ele ia atacar, nesse caso River Pass, os verdinhos aqui, os nativos, iam ajudar o vermelho. Caso ele tivesse usado a carta do próprio jogador vermelho, nesse caso North Haven, então os nativos seriam neutros. Quando o jogador usa a própria carta da sua região, eles são neutros. E quando ele utiliza qualquer outra carta do mapa, os verdinhos aqui, eles ajudam a defesa. Então é assim que funciona. Nesse caso aqui eu nem levei em consideração, mas é desse modo que funciona os verdinhos. Esse daqui é o tabuleiro do jogador. Quando você vai iniciar o jogo, essa parte aqui é a parte inicial do setup. Então esse jogador vai estar jogando aqui com os humanos e com os trolls. Cada um tem poderes e recursos diferentes, então o jogo é assimétrico. Aqui vai indicar qual que é a cidade natal do jogador. Aqui indica os seus recursos iniciais. Nesse caso aqui você faz a soma desses dois recursos, que é energia e moeda dos dois lados. E esses números aqui, eles indicam a quantidade de exércitos que você vai agrupando aqui e que você vai depois colocar no mapa. Então é aqui que você prepara os grupos de exércitos que vão montar as primeiras regiões que vão para o mapa. Depois que você fizer o draft e colocar esses grupos em cada área que você escolheu, a gente vai virar esse tabuleiro aqui. Essa daqui é a outra face do tabuleiro do jogador e é essa daqui que ele vai utilizar ao longo do jogo. Então aqui a gente tem do lado negro está comandando os trolls e do lado claro está aqui os humanos. Cada posição dessa daqui é onde o jogador vai realizar as suas ações, sempre colocando alguma carta na área que ele deseja realizar a ação. E aí vai escolher aqui a cada rodada 10 ações. São 8 ações aqui nessa parte do meio. E ele pode sempre escolher essas 2 ações aqui que são magias. Cada jogador inicia com 4 cartas aqui de magias. Essas cartas aqui são iguais para todos os jogadores. E na região de magia você só pode utilizar essas cartas aqui. Então, a cada rodada você vai pegar e vai escolher 2 cartas e vai colocar aqui. E aí você separa aqui o restante das cartas de magia. E depois você vai utilizar as cartas das regiões que você iniciou no mapa. E vai estar alocando aqui no meio do tabuleiro, fazendo as ações desejadas. As ações, elas estão indicadas aqui em cima, nesses ícones, que eu vou estar explicando como é que funciona cada um deles. Além disso, os jogadores começam com essas 2 cartas aqui em branco, tá ok? Que essas cartas aqui são utilizadas para quando você quer blefar que vai fazer alguma ação. Então, de repente, se você quer colocar que vai se movimentar,
aqui você pode colocar, e na hora, na verdade, a pessoa vai achar que você vai estar fazendo uma movimentação, mas você não vai estar realizando nada. E como é que funciona aqui essa parte do meio dos jogadores? Aqui em cima, essas ações podem mudar conforme a raça que você estiver jogando. Então isso já dá uma simetria no jogo com relação às opções, ou então com relação a custos. Às vezes o custo é mais baixo ou mais alto. Então, por exemplo, nessa primeira região aqui, eu vou tirar as cartas para ficar mais fácil de enxergar. Então vamos entender aqui as ações disponíveis para esse jogador. Como eu falei, as ações estão aqui mostradas por esses ícones. Sempre que tiver um ícone de uma espada, é porque o jogador pode entrar em conflito com uma área. Entrar em combate. Então, aqui pode entrar em combate, aqui em combate, em combate, em combate. Nessa região aqui específica, ele tem que pagar 1 de energia e 2 de moedas. Lembrando que cada jogador começa a partida já com uma quantidade de energia e com uma quantidade específica de moedas, dependendo do setup, como eu mostrei do outro lado aqui desse tabuleiro. Então vamos dizer que ele quisesse entrar em conflito com uma região de Outland. Ele pega essa carta aqui, coloca aqui, e aí quer dizer que ele vai estar entrando em conflito. Lembrando que a carta que ele colocar aqui para poder fazer conflito vai direcionar como os nativos vão funcionar. Se ele vai ajudar o atacante, se ele vai ser neutro ou se ele vai ser contra o atacante. Se eu colocar aqui uma carta que eu tenho, ou seja, no início da partida, no geral é a carta que você tem, ela vai ser neutra. Se você colocar aqui uma carta aqui qualquer, que não seja nem a carta que você tá, a região que você está atacando, nem a região da onde você está saindo, então vai ser, os nativos vão ajudar a defesa. E se você jogar a carta aqui da região que você está indo atacar, então os verdinhos vão ajudar o atacante. Já aqui nessa área aqui é onde você vai minerar energia. Então se você colocar aqui uma carta, por exemplo, Mountain Home, você tem que estar dominando essa região e aí você vai ganhar a quantidade de energia conforme a área. Então nesse caso aqui de Mountain Home, se você for do lado escuro, você vai estar ganhando 3 de energia. Se for do lado claro, você vai estar ganhando 3 de energia. Já essa daqui é para você ganhar moedas, e aí vai funcionar da mesma forma, dependendo da carta que você colocar aqui. Você tem que lembrar que você tem que estar dominando essa área para poder ganhar. E aí aqui você tem 6 moedas, se for do lado claro. Se for do lado escuro, você não vai estar ganhando nenhuma moeda, então tem que tomar cuidado. Já aqui, você vai pagar o custo e vai poder construir uma dessas 3 edificações aqui. Ou um portal, ou um templo, ou uma capital. Já nessa fileira aqui de baixo, você vai poder, pagando 2 de energia e 1 de moeda, colocar 3 unidades que estejam no seu limbo, ou claro ou escuro, no mapa. Então, como vocês perceberam, naquela parte lá da resolução dos combates, os cubinhos vermelhos, essa quantidade de cubinhos vermelhos aqui morreram. Então, como eles estavam lutando do lado claro, eles vieram todos aqui para o limbo do lado escuro. Quando você utiliza essa ação aqui, isso permite que você pegue 3 unidades aqui do limbo e coloque no tabuleiro na parte escura. Aqui são todos conflitos, mas nesse caso aqui você não precisa pagar, como é essa região aqui. Já aqui você pode fazer ou um conflito ou você pode remanejar suas tropas pagando uma moeda. O remanejamento das tropas é muito semelhante ao do War. Se você tiver fronteira com mais de uma região que seja sua, você pode ir migrando a quantidade de cubinhos que você quiser para aquelas regiões que você deseja. E aqui nas laterais vão ter as de magia, né? Essa carta aqui vai fazer, por exemplo, que você faça com que 5 unidades de algum dos limbos vá para o tabuleiro. Essa carta aqui vai fazer com que você compre ou 2 cartas de conflito, ou então coloque 2 unidades no mapa. E essa outra carta aqui vai fazer com que você compre uma carta de conflito, ou então pegue o token de primeiro jogador. E essa outra carta de magia aqui faz com que você construa um templo, ou então que você movimente suas tropas. Lembrando que a movimentação, você sempre tem que colocar a carta aqui da onde as tropas estão saindo, para poder fazer a movimentação. Então, após os jogadores terem realizados todos os combates e utilizado todas as suas 10 cartas, é determinado o fim da rodada. Ao fim de cada rodada, você vai fazer a marcação dos pontos. Então eu vou simular aqui a marcação dos pontos do jogador vermelho. Então, a cada 2 áreas que o jogador vermelho possui no mapa, ele marca um ponto. Então aqui ele fez 1,
2, 3, 4, 5. 5 pontos. Então, enchendo aqui. Agora a gente vai verificar se o jogador vermelho possui no mapa regiões, áreas que possuem capital ou templo. Para cada capital e para cada templo, ele marca um ponto. Então, nesse caso aqui, como tem uma capital e um templo, a gente anda aqui 1, 2. E agora a gente vai verificar a pontuação bônus. A pontuação bônus funciona da seguinte forma. Se um jogador estiver ocupando todas as áreas de uma região, de uma cor de uma região, ele ganha 3 pontos. E se ele estiver dominando 3 ou 4 áreas de uma mesma região, ele ganha 2 pontos. Como a gente pode ver aqui no mapa, o vermelho não ocupou nenhuma região por inteiro. Mas ali na região bege, ele tem 4 áreas ocupadas. Como ele possui 4 áreas, ele vai ganhar um bônus de 2 pontos. A gente marca aqui 2 pontos. E essa aqui foi a pontuação dessa rodada do jogador vermelho. A gente teria que fazer aqui a marcação dos pontos também para o amarelo e para o azul. Ao fazer isso, a gente vem aqui e retira uma dessas cartas, que indica a quantidade de rodadas. E agora a gente sabe que a gente falta só apenas 3 rodadas. Ao final dessas 3 rodadas, realizando a mesma sequência que a gente realizou aqui, quem tiver mais pontos vence a partida. Então, pessoal, essa daí foi uma visão geral do Immortals. Geralmente, antes de gravar um overview, eu gosto de jogar várias partidas, mas infelizmente eu consegui jogar apenas uma partida do Immortals, e então vou me basear nas minhas primeiras impressões para estar realizando aqui essas análises. Começando pela arte e pela produção do jogo. O Immortals está muito bonito, eles capricharam desde a caixa até a arte do playboard dos jogadores. Você vê que essa caixa é uma caixa enorme, com uma arte muito bonita, né, que lembra ali o Coração Valente, uma mistura com o Avatar. Eu achei sensacional. E a arte dos playboards dos jogadores tem ali as raças, né, os Trolls, os Orcs, os Humanos, as Amazonas, que ficou muito bonito, e os componentes têm uma qualidade muito boa. O único componente que eu achei que ficou deixando a desejar foi os tiles de capital e de templo, né? Os tilezinhos menores ali também de portal, de energia e de moeda, que eles não capricharam tanto e até destoa um pouquinho da qualidade do restante dos componentes. Mas no mais, não chega a atrapalhar, os componentes são muito bons e eu gostei muito da qualidade deles. O insert também do jogo é muito bacana, porque é um insert rígido em que você consegue guardar ali bem todos os componentes bem separados, e ele é bem funcional para você também estar realizando o setup. Já com relação às mecânicas, o Immortals é essencialmente um jogo de controle de área, em que você vai estar realizando as suas ações através daquele tabuleiro do jogador e que vai estar resolvendo os combates através de uma torre de cubos. Então eu vou começar analisando essa torre de cubos, que é o que mais chama a atenção no jogo e que foi um dos pontos em que me fez adquirir o Immortals. Essa torre de cubos, ela possui vários obstáculos dentro dela, que vai fazer com que quando você jogue os cubos ali para resolver um combate, esses cubos ficam retidos e apenas aqueles que saírem na bandeja você vai utilizar para fazer a resolução desse combate. No início eu achei que essa torre fosse funcionar muito bem para você de repente reter vários cubos ali dentro e ter que se planejar a longo prazo para poder estar utilizando aqueles cubos que estão lá, torcendo para que eles saíssem. Mas na verdade o que eu percebi ao longo da partida é que poucos cubos ficam retidos. Em média fica ali de 3 a 4 cubos retidos naquela torre, então isso não influencia tanto na sua estratégia de você saber que existem cubos lá dentro e que você pode utilizar aqueles cubos em futuros combates. Outro aspecto que eu achei negativo com relação à torre é que ela é extremamente sensível, já que ela não retém tantos cubos assim, é muito fácil os cubos saírem. Então o que acontece? Qualquer esbarrão que você der nessa torre, esses cubos vão sair lá de dentro. E aí o próprio manual recomenda que quando isso acontecer, para você deixar os cubos dentro da bandeja. Mas a verdade é que você já modificou um aspecto do jogo que poderia ter uma influência lá na frente. E aí isso é muito ruim, porque por exemplo, em outros jogos, quando você esbarra na mesa e de repente espalha os componentes, você consegue voltar o jogo para aquele mesmo estado em que ele estava. E com essa torre de cubos isso não acontece. E parece que é bobeira, mas é muito comum as pessoas esbarrar de leve na mesa e fazer com que algum cubo caia. Outra questão também que eu achei ruim é porque é muito fácil você manipular essa questão da torre. Dependendo da força com que você jogar os cubos dentro dela, você pode fazer com que mais ou menos cubos saiam lá na bandeja. E aí isso me desagradou porque você tem uma forma
de controlar a variabilidade do jogo, o que não é muito legal. Já com relação aos confrontos, ele se resolve muito parecido com o War, então você sai de uma região para atacar uma outra região, e aí essa resolução ela provavelmente vai vencer aqui que tiver com um exército mais forte. Então não existe muito como você manipular esse aspecto, a não ser a questão dos nativos que faz um ponto de equilíbrio legal, que às vezes dependendo da carta em que você está utilizando, você pode acabar não tendo o apoio dos nativos e isso pode influenciar o combate. Mas no geral é muito parecido com essa pegada do War. Outra questão importante a falar do jogo é com relação à melhor quantidade de jogadores que esse jogo roda. A gente jogou uma partida com 3 jogadores e o que eu percebi é que ficou muitas áreas do mapa vazia. E aí isso fez com que no início das primeiras rodadas a gente se preocupasse em ocupar essas regiões para depois começar a entrar no confronto direto, que é a parte mais interessante do jogo. Então eu acredito que o Immortals rode melhor com 5 jogadores, mas isso tem um aspecto negativo, porque vão ser 5 pessoas selecionando suas ações, o que pode demorar um pouco, apesar delas fazerem essa seleção em forma conjunta, né, em forma paralela. Quando elas forem fazer essa resolução, essas ações elas são escolhidas uma a uma de forma alternada pelos jogadores. E aí você vai então ter que resolver de forma sequenciada 50 ações, o que talvez vai fazer com que as rodadas fiquem muito longas e o jogo se estenda bastante, o que não é legal porque torna o jogo um pouco cansativo. Outro aspecto também que eu não gostei foi com relação ao setup. O setup, além de ser longo e um pouquinho complicado de ser feito, ele tem essa questão de fazer o draft das cartas para você fazer as ações. Eu sei que apesar de você estar fazendo o setup do jogo, nesse momento você já está jogando porque é muito estratégico onde você vai colocar suas tropas no mapa para poder iniciar o jogo, mas as pessoas vão de repente achar que está demorando demais para iniciar o jogo e eu achei que ficou muito longo. Eu não sei como é que eles poderiam melhorar esse aspecto, mas eu achei o setup do jogo chato de ser feito. No geral, o Immortals é um jogo ok, eu não vi nada demais. Os aspectos que eu achei que poderiam me agradar, que era a torre de cubos, eu achei que não funcionou tão legal. O fato das tropas irem de um mapa para o outro, trabalhando em 2 dimensões, não é tão interessante assim. E tem a questão da assimetria das raças, que eu achei que fosse ser também interessante, mas ela é muito leve e aí você não consegue perceber isso ao longo do jogo para poder diferenciar a partida de cada jogador, para poder jogar de uma forma ou de outra. Então, no geral, eu não gostei muito do Immortals e eu não recomendaria. Isso porque eu acho que ele não agrada nenhum público específico. Para os heavy games, eu tenho certeza que eles vão achar esse jogo um pouco chato e vão ter várias outras opções melhores de controle de área para jogar. Para jogadores iniciantes, esse jogo vai ser um jogo muito longo e talvez com muitas regrinhas para poder ser seguidas. E para o jogador médio, tem a questão do controle de área ser uma mecânica que não agrada muitas pessoas porque ela é uma mecânica de confronto direto. E talvez seja um jogo que, como tem uma extensão muito longa, talvez tenha jogos famílias ou jogos gateways que sejam melhores opções e que não vai se tornar de repente um jogo chato no meio da partida, como é muito comum acontecer com jogos como War. Esse jogo aqui eu recomendaria apenas se fosse para uma pessoa que gosta muito do War, que sente saudade, um saudosismo e que queira jogar um jogo com aspectos que melhoram essa mecânica do War. Se não, eu acho que não vale a pena estar conhecendo o Immortals. Aqui na BGG a gente tem os selos em que a gente tem o selo bronze para quando o jogo é bom e o selo ouro para quando o jogo é excelente. No Immortals, como eu achei que ele é apenas um jogo ok, infelizmente ele não vai receber nenhum selo. Se você já jogou o Immortals e discorda de algum ponto do que eu estou falando aqui, deixa aí nos comentários. Se você concorda, fala aí pro pessoal o que você achou do jogo, porque isso vai ajudar muitas pessoas, já que o Immortals é um jogo que não tem praticamente nenhum conteúdo, mesmo lá fora. Então eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha que vai ajudar bastante o nosso canal. E até a próxima. Fui!